Gostávamos que nos falasse, para começar, talvez, da participação do desenho na construção do conhecimento matemático. O desenho participa na construção do conhecimento matemático no processo criativo e das ideias, da organização de ideias. Muitos matemáticos fazem desenhos de imagens mentais, simplesmente que têm, portanto não são desenhos, digamos, figurativos, não é? Porque são imagens idealizadas ou imagens mentais mesmo, a que têm que dar alguma forma física, mas nem todos os matemáticos trabalham assim e precisam e necessitam de desenhos para o fazer. Normalmente há aqueles que fazem muitos desenhos e há aqueles que não trabalham com desenhos, trabalham só de modo algébrico e com cálculo e, portanto, a única coisa que vemos são equações, enfim, letras e não números, muitas vezes. E, portanto, acho que podemos dividir os matemáticos basicamente nessas duas categorias em termos do uso do desenho, não é? A nível de investigação é um trabalho mais pessoal, em que o próprio desenho intervém como no processo imaginativo e criativo do matemático, não é? Mas depois temos a parte da comunicação, e na parte da comunicação é importante a comunicação entre matemáticos, portanto, quando estamos a fazer as explicações da nossa investigação aos colegas, mas também é bastante importante o desenho quando estamos a trabalhar com equipas interdisciplinares, e nesse caso o desenho pode ser mesmo fundamental, uma vez que as linguagens são diferentes e ao nível de investigação já são bastante técnicas e muitas vezes o desenho é o único, enfim, é a única forma possível, às vezes, de comunicação entre áreas diferentes e por isso eu acho que o desenho é muito importante, não é? Da maneira que nós interpretamos esses espaços intangíveis, poderá ser, numa primeira fase, diferente de matemático para matemático, e o desenho poderá colaborar para criar ali um ponto comum de interpretação. Sim, sim, em princípio será diferente de matemático para matemático, uma vez que são diagramas, são esquemas, certo? Mas depois, quando pretendemos comunicar entre nós, pode ser uma ajuda, não é? Uma vez que eu acho que o desenho é uma linguagem universal, matemática também, mas a matemática as áreas são tão específicas e as diferentes áreas já têm linguagens tão técnicas que muitas vezes é difícil dois matemáticos estarem a conversar se forem de áreas distintas. E o desenho aí ajuda bastante, claro. O pensamento visual poderá ser importante em dimensões que conseguimos, de algum modo, tornar visíveis. Conseguimos construir essa matéria tangível ou intangível. Quando passamos para dimensões de espaço em que é difícil construir desenhos... Nesse caso, os desenhos passam a ser muito abstratos e mais esquemáticos e mais diagramas. Portanto, eles estão a tentar pôr no papel aquilo que não é visível, digamos, e, portanto, os desenhos que aqui aparecem são mais interpretações deles, desta matemática bastante sofisticada, não é? Porque, enfim, quando passamos para dimensões superiores, já não conseguimos fazer um desenho de algum modo realista daquilo que está a acontecer, não é? Há outra coisa também que é importante, que eu acho que é preciso algum cuidado também com o desenho, como o desenho é usado na matemática, principalmente a nível pedagógico e quando estamos a ensinar, para que os alunos percebam que um desenho não é uma prova. Um desenho vai nos ajudar... No campo da matemática. Sim, no campo da matemática.
vai-nos ajudar a perceber o resultado, ou vai-nos ajudar a fazer alguma conjectura, mas depois vamos ter que fazer uma prova, um raciocínio lógico-dedutivo, não é? Porque a prova é que é fundamental na matemática. Quando falamos de um desenho matemático, ele pensa sempre que tem que ser assim uma coisa, enfim, muito bem feita. Eu tive bastante dificuldade em arranjar estes desenhos que são mais que nos mostram não nos mostram a maneira de pensar, porque isso é difícil mostrar a maneira de pensar, mas que ilustram a maneira de trabalhar dos matemáticos. E, portanto, fazem uns esquemas, e esses esquemas depois não aparecem nos artigos científicos. Depois são deitados ao lixo. Mas esteve lá o desenho a construir. Mas esteve lá o desenho, exatamente. sim. Mas eu acho que usam um desenho de uma forma não muito consciente, eu digo. Esta verificação que referiste agora é bastante importante. O papel desvalorizam uma ferramenta, mas no fundo ela foi estruturante, foi muito importante. Exatamente. Podia haver uma nova consciência para a importância do desenho, que o papel do desenho poderá estar enquanto processo construtivo, enquanto ferramenta de visualização e também de comunicação. E no fundo, o contributo do pensamento visual para o pensamento matemático. Sim.